Olá a todos, eu me chamo Igor, eu faço parte do grupo PET Educação Física da Universidade Federal do Acre. Eu sou tutorado pelo professor Dr. Miguel Júnior Sordi Portolini e hoje vamos ver um artigo denominado Efeito das pausas para atividade física em sala de aula, no desempenho acadêmico, cognição, comportamentos de saúde e resultados de saúde de crianças, tratando-se de uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados, com um fator de impacto de 4,614. Introdução. O artigo nos submete, através de evidências, que o desempenho acadêmico ao longo dos primeiros anos escolares ele está intimamente associado a comportamentos relacionados à saúde, através da World Health Organization, onde retrata que a atividade física regular é fundamental para prevenir e controlar doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e câncer, bem como para reduzir os sintomas de depressão e ansiedade, reduzir o declínio cognitivo, melhorar a memória e excitar a saúde do cérebro. A integração da atividade física no currículo escolar também contribui para a redução do comportamento sedentário. Além disso, evidências sugerem que a função cognitiva de crianças no ensino fundamental ela está associada à atividade física, o que sugere que as crianças podem se beneficiar da atividade física em sala de aula. Em contrapartida, as escolas vêm desenvolvendo atitudes que contribuem para o comportamento sedentário em sala de aula, obrigando os alunos a permanecerem sentados na maior parte do seu tempo. Estudos têm tentado avaliar a relação das pausas para a atividade física em sala de aula, denominadas PAFSA, com o desempenho acadêmico, função cognitiva, comportamentos de saúde, como por exemplo, contagem de passos, nível de atividade física, comportamento sedentário e também resultados de saúde, como por exemplo, aptidão física, independentemente das desigualdades sociodemográficas dos alunos. No entanto, estudos de revisão anteriores não deram atenção ao uso de teoria e métodos de avaliação e fidelidade de processos para as pausas de atividade física em sala de aula, o que pode limitar nossa compreensão do mérito dessas intervenções. Além disto, estas revisões não incluíram uma meta-análise dos efeitos da intervenção. Portanto, este estudo teve como objetivo revisar sistematicamente, além de meta-analisar as características, incluindo os fundamentos teóricos e avaliações de processo, das intervenções de pausas para atividade física em sala de aula e examinar sua eficácia na melhoria do desempenho acadêmico, cognição, comportamentos de saúde e resultados de saúde entre alunos do ensino fundamental. Métodos. Das definições dos métodos. Definições para descrever os comportamentos da estrutura da revisão sistemática. Intervalos de pausas para atividade física em sala de aula. O que seria? Qualquer atividade física dentro da sala de aula durante o horário regular de aula, seja como curtos períodos de atividade física, realizados como uma pausa de instrução acadêmica, ou curtos períodos de atividade física que incluem conteúdo curricular, como uma integração da atividade física nas que não há educação física. Resultados acadêmicos. Proficiência aprendida em habilidades básicas e conhecimentos de conteúdo. Resultados cognitivos, inteligência, velocidade de processamento e função executiva. Descrição dos métodos. Continuando. Definições para descrever os comportamentos da estrutura da revisão sistemática. Comportamentos de saúde, comportamentos que afetam a saúde ou a mortalidade, como atividade física, comportamento sedentário, exercícios físicos, sono, adesão a diretrizes médicas, dieta, comportamento sexual e comportamento saudável. Resultados de saúde. Resultados de atividade física, como o índice de massa corporal, o IMC, condicionamento físico e doenças, e resultados mentais e psicossociais, como ansiedade, estresse, estabilidade emocional e autoeficiência. Alunos do ensino fundamental. Alunos que pertencem à faixa etária de 6 a 13 anos. Dos métodos, dos critérios de inclusão para a pesquisa.
A pesquisa definiu os critérios de elegibilidade com base na população, tipos de intervenções, comparações e tipos de resultado, que são de interesse. Critério da população dos participantes. A inclusão foi de crianças que obtiveram educação primária nas escolas de 6 a 13 anos de idade. Do critério de tipos de intervenções para a inclusão, foram intervalos de atividade física realizadas dentro da sala de aula com dados primários originais. Comparadores, comparações. Para o critério de inclusão, foi levado em consideração intervenções versus controle em trilha controladas randomizadas. Critério para o tipo de resultados que são de interesse da inclusão, foi levado em consideração resultados acadêmicos, resultados cognitivos, saúde, comportamentos e resultados de saúde. Dos métodos para estratégias de busca. As bases de dados utilizadas foram PubMed, PsychoInf, MedCline, Embase of Sports, Web of Space, Scorpions e Academic Shear Premier. Utilizou-se de palavras-chave como Active Break, or Access, or Class Break, or Motion Break, ou Lesson Break, ou até mesmo Busy Break ou Energy, e também primeira escola ou escola primária, e crianças ou criança ou adolescente ou adolescentes, e atividade física ou exercício ou movimento. Métodos da seleção de busca. A pesquisa inicial no banco de dados, incluindo 5 artigos pesquisados manualmente, forneceu 2.618 publicações. Depois de removidas 674 duplicadas, foi revisado 1.944 artigos, por título e resumo. Destes, 106 artigos foram para triagem de texto completo. Foram excluídos 96 artigos que não atenderam aos critérios de inclusão. 10 artigos foram incluídos na revisão sistemática e 9 na meta-análise para pesquisa. Esse seria dos métodos a seleção de busca, o quadro de organização. A gente pode ver que para a identificação houve o registros de identificação por meio de banco de dados, onde foram selecionados 2.603 artigos. Após isso, o registro, após a duplicatas, que foram removidas, totalizando o número de 1.944 artigos, além de que foram adicionados registros adicionais identificados por meio de outras fontes, um total de 5 artigos. Ao todo, passaram pela triagem 1.578 artigos, dos quais foram elegíveis para elegibilidade artigos de textos completo avaliados para triagem, com um total de 106. Artigos de textos excluídos com justificativa foram 96. Não se tratando de pausas de atividade física em sala de aula, foram 9. Após protocolo, ainda sobraram 3. População errada, foram 6 artigos a menos. Resultados errados, 2 artigos a menos. Escritos usando o mesmo conjunto de dados, foram 2 artigos a menos. E artigos que não eram da língua inglesa, 4 artigos a menos. Contudo, foi incluído estudos na síntese qualitativa, um total de 10 artigos. Estudos incluídos na síntese qualitativa, na meta-análise, totalizando 9 artigos. Os resultados. Os estudos foram publicados de 2013 a 2021 e conduzidos na Austrália, Irlanda, Holanda, Suíça e Estados Unidos, que são todos países ocidentais e de alta renda. O tamanho da amostra variou de 40 a 467 crianças. Nos estudos em que foram incluídos as idades dos participantes, a variável foi de 7 a 12 anos. Todos os estudos consistiram em participantes do sexo masculino e feminino. A provisão total para uma pausa para atividade física em sala de aula por dia variou de 15 a 20 minutos. Em termos da intensidade total da intervenção das pausas, 3 estudos foram entre 10 e 50 minutos. 4 estudos tiveram entre 140 e 630 minutos. E 3 estudos foram entre 1.260 e 4.800 minutos. Dos métodos para o viés.
A avaliação do risco de viés indicou algumas preocupações sobre a qualidade metodológica entre 7 dos estudos. 2 estudos foram avaliados como tendo um alto índice de viés, sendo então considerado 20% dos estudos. Um estudo foi avaliado como tendo baixo risco de viés, sendo então considerado 10% dos estudos. Abaixo podemos ver a tabela, onde, ao lado esquerdo, temos os seus respectivos estudos e, em cores, temos as chaves de risco, tanto para um alto risco, representado na cor vermelha, como para um baixo risco, representado na cor verde, e um médio risco, representado na cor amarela. O D1 trata do processo de randomização, o D2 desvios das intervenções pretendidas, D3 dados de resultados ausentes, D4 medição do resultado, D5 seleção do grau resultado relatado e, por último, os dados gerais, que é o risco geral de viés dos métodos para os efeitos da intervenção. A pausa para atividade física em sala de aula, usado em cada intervalo, variou de exercícios físicos conduzidos pelo professor, sendo 70% dos estudos, para atividades físicas baseadas em vídeo, sendo 30% dos estudos restantes. Alguns estudos pareciam estar vinculados ao currículo, 10%, enquanto alguns foram usados como pausas cerebrais ou atividades cognitivamente desafiadoras, 10%. 6 em 10 dos estudos examinaram os efeitos das pausas para atividade física em sala de aula no desempenho acadêmico de crianças em idade escolar. Matemática, 50% dos estudos, leitura, 30% dos estudos, habilidades de ortografia, 10% dos estudos e, por último, aprendizagem de línguas estrangeiras, sendo 10% dos estudos. Dos métodos para os resultados avaliados, a síntese quantitativa indicou efeitos triviais a pequenos, favorecendo o desempenho em matemática. Já a meta-análise para a leitura indicou um tamanho de efeito agrupado, trivial a pequeno, que não foi significativo, favorecendo o grupo de controle de antes. A eficácia das intervenções das pausas nas habilidades de ortografia foi avaliada por meio de um único estudo, utilizando dois braços de intervenção diferentes. O resultado afirmou que as pausas podem ter um impacto no desempenho da ortografia das crianças. Duas amostras de intervenção de outro estudo único relatam um tamanho de efeito estatisticamente significativo, de moderado a grande, para a melhora da capacidade de aprendizagem de língua estrangeira através das pausas. Dos métodos para os resultados avaliados. A meta-análise da contagem de passos indicou um agrupamento trivial a pequena, os efeitos em uma amostra de 516 alunos do ensino fundamental. Duas amostras de intervenção de um único estudo, que foi meta-analisado para um teste de ansiedade, como um resultado de saúde mental, forneciam um tamanho de efeito agrupado, moderado a grande, favorecendo a intervenção. Dois estudos com 498 alunos do ensino fundamental relataram que o tempo de sedentarismo dentro de sala foi reduzido por intervenções de pausas para atividade física em sala de aula. A síntese quantitativa relatou efeitos combinados moderados a grandes, favorecendo os grupos de intervenção. Três amostras de intervenção de dois estudos mostraram impactos positivos no desempenho da atenção das crianças, com pequenos a grandes efeitos agrupados. Da discussão. Ao todo, foram coletados dados de 1.538 alunos do ensino fundamental, de 7 a 12 anos de idade, em 10 estudos, que foram analisados para avaliar as características das intervenções relacionadas às pausas e avaliar a eficácia na melhoria de desempenho acadêmico, cognição, comportamento de saúde e resultados de saúde. Curiosamente, todos os estudos foram conduzidos em países de alta renda e, após um estudo, relatou se o gênero dos alunos influenciaria nos resultados das pausas. Os efeitos das pausas por etnia não foram coletados. Tais deficiências não apenas ilustram a necessidade de mais estudos nessa área, mas também indicam a necessidade de estudos em países de baixa e média renda. A duração da intervenção foi inferior a 12 semanas, na maioria dos estudos, totalizando um total de 60%, e alocando 10 minutos a mais por intervalo de atividade, o que é consistente com resultados de pesquisas anteriores.
Da discussão para a carga cognitiva. A teoria da carga cognitiva incorporada sugere que a intensidade, a carga e a extensão da integração da atividade física no currículo afetam o desempenho acadêmico de um aluno. O tipo da pausa para atividade física em sala de aula e sua duração podem moderar os efeitos no desempenho acadêmico. Seria esta uma proposta sugerida para possivelmente aprofundar o ganho de dados positivos envolvendo a intervenção das pausas. Conclusão: o estudo demonstrou eficácia mistas das intervenções em resultados acadêmicos, tratando de efeitos positivos no desempenho de ortografia e aprendizagem de línguas estrangeiras, mas não em matemática e desempenho de leitura, e também de comportamento de saúde. Se tratando de níveis de atividade física moderada a vigorosa, foram melhorados, mas as pausas não tiveram impacto nos resultados de cognição e resultados de saúde. Por fim, esse estudo demonstrou que são necessários mais estudos de intervenção em intervalos para atividade física em sala de aula, com projetos para as crianças em idade escolar para garantir novas descobertas sobre desempenho acadêmico, cognição, comportamentos de saúde e resultados de saúde relacionadas com as pausas para atividade física em sala de aula. Deixo aqui meu muito obrigado e uma frase de agradecimento. Até a próxima.